Vencendo, somando 3 pontos. E a gente sabe que se a casa ali se arrumar, é candidatíssima ao título. Sim, sim. Boa noite, né? Boa noite, boa tarde, né? Boa tarde, Plihal, Natália, Bubu, a todos que estão nos assistindo. Não, sem dúvida alguma, né? Como elenco, o Flamengo jamais deixou de ter um elenco qualificado. O que faltava era organização, faltava um pouquinho mais de empenho, determinação. Né? Bastou a presença do Sampaoli para isso? Não. O time jogou espetacularmente? Também não. Jogou para vencer? Jogou. Né? Você vê, jogando de forma nada... Foi ao natural hoje. Foi ao natural, foi 3-0. Né? Algumas dificuldades, alguma coisa em relação à posição, né? As posições táticas, movimentações, acertos ali de marcação e tal. Mas o Flamengo tem isso. Mais recente, ele teve menos de 50% de aproveitamento. Eu costumo dizer que a carreira do Sampaoli é 8 ou 80. Você citou o cravo e ferradura, né? Porque ele é uma máquina de produzir goleadas, a favor e contra. Você pegar, mesmo nos trabalhos em que você diz que ele foi bem, teve dias ou noites em que o time dele tomou sapatada, foi engolido, né? Então, é um cara que arrisca, que ousa, vem da escola do Bielsa, né? É um bielcista, né? Se bem com uma característica muito própria e ele tem uma personalidade, não vou dizer que é difícil, né? Mas ele é diferenciado, como eu gosto de brincar e dizer, né? É difícil, de forma irônica, né? Na Argentina, ele teve problema com o próprio auxiliar, né? Os próprios companheiros de comissão técnica dele tiveram ali um desentendimento. Então, ele já trabalha com jogadores de alto nível. Às vezes, ele aposta num jogador, aposta no Ganso. E aí, depois, muda o Ganso de função e desiste do jogador. Do Gerson também, eu já comentei jogos do Olympique de Marselha do Sampaoli, em que o Gerson jogava mais adiantado, mais perto do gol. Eu não sei se era pela característica do grupo todo, né? Diria que quase um 9 ou não? Não, 9 não, mas ele era um meio atacante, um cara que chegava muito mais, bem diferente do que ele jogava, o Gerson no Flamengo, né? Mas eu não sei hoje se o Gerson vai ser titular do Sampaoli. Por exemplo, o jogo de hoje. Aliás, precisa ver, né, a tabela. Quem que é o líder do campeonato nesse momento? Se é o Flamengo ou o Fluminense. Acho que é o Os dois ganharam Flamengo. de 3-0, né? Eu tava vendo, se o Flamengo fizesse mais um gol, era o líder no saldo. O Davi Luiz foi um cara que foi muito criticado. Se você pegar essa sessão, Não pesquisa, jogou hoje, né? Por isso também. Alegando um problema físico. Acho difícil, é difícil jogar com o Sampaoli. Mas o Sampaoli gosta de saída de campo, aquela saída de trás. Mas ele pode jogar como primeiro volante. Eu acho, assim, ele vai ter que melhorar muito o posicionamento. Sim. E vontade, né? Porque essa é a impressão que dá que o Davi Luiz já não dá aquele 100% que necessita para você jogar no Flamengo. Eu acho isso. Primeiro, o posicionamento dele me surpreendeu muito. Se posiciona muito mal, né? Como jogador que teve a carreira na Europa, em termos de posicionamento, é muito mal. Quando ele precisa sair para o embate, aquele 1 contra 1, quando o centroavante está de costas e ele aproveita, aí tudo bem, mas quando ele fica exposto, quando ele precisa sair, eu acho difícil. Por que eu acho difícil ele jogar? Porque os times do Sampaoli têm que marcar pressão, perde a bola, pressiona, perde a bola, pressiona. Os zagueiros, normalmente, eles ficam expostos a contra-ataque, por isso que é 8-80, né? Eu ganho de 5, toma 2, 3-0. Não é sempre que acontece isso, mas quando acontece... Lembro de um jogo pelo Santos, a Natália vai me ajudar. Um da Copa Sul-Americana, se eu não me engano, com o River Plate, não o da Argentina, o do Uruguai. No Pacaembu, não foi? No Pacaembu. O Santos, a zaga do Santos muito exposta em muitos momentos. Então, é um time que adianta muito, né? Para fazer a pressão lá no alto. Ele tem um esquema que é meio raro, que ele usou muitas vezes, que era o 3-3-1-3. Pensa o Flamengo atual com 3-3-1-3. Pode ser o Arrascaeta sendo esse Armando, ou o Everton Ribeiro, e o Bruno Henrique voltou, né? Sim. Com o Gabigol, com o Pedro. O problema da zaga é isso, né? Se o Davi Luiz jogar na zaga, ele vai ficar exposto. Ficando exposto, eu acho difícil ele jogar, porque ele vai ter que correr atrás, ele vai fazer cobertura, ele vai ter que Dos zagueiros do elenco diferentes do Flamengo, quais são os que têm característica mais próxima ao que pensa o Sampaoli? Rodrigo Caio e Léo Pereira. Para mim, Léo jogou hoje, Léo Pereira jogou hoje. O Bruno sendo a primeira opção de banco. O Fabrício se acha difícil também? Muito pelo sistema de jogo, né? E por característica também, né? Por característica dele. Jogador mais pesado, é um bom jogador. Acho que com a bola nos pés ele tem um bom passe, ele sabe fazer uma inversão de jogo. O problema é que é o seguinte, agora o Sampaoli vai detectar quais as características e como os jogadores irão reagir aos treinamentos e àquilo que ele pede para o jogo. O Gabigol não vai poder perder a bola e ficar esperando, olhando. Ele vai ter que perder a bola, vai ter que correr. Não que o Gabigol não faça, não é isso. Mas a intensidade desse time do Flamengo, ela vai ser muito alta. Né? Precisa ver como essa imagem aí já está virando clássica no Flamengo, né? O novo treinador, antes de assumir efetivamente, acompanhando o primeiro jogo no Maracanã,
no camarote do Flamengo ali ao lado do Marcos Braz, o Spindle estava por lá também. A cada 6 meses essa imagem se renova. A clássica é quando ele está suspenso, o que não é tão incomum, ele fica lá em cima, nesse aquário, né? Socando, chutando a cadeira, alucinado. É porque lá ele não vai tomar cartão, né? Então lá ele pode... Hoje foi tudo festa, né? Mas ele vai ter um trabalho muito grande pela frente. Primeiro é resgatar a confiança dessa equipe do Flamengo, eu acho, né? Alguns jogadores estão bem abaixo, muito por aquilo que aconteceu com o Vitor Pereira. Não sei como o Pedro vai reagir hoje com o banco, né? Porque pelo menos as informações que ele não gostou... O Pedro teve um problema pessoal aí nas últimas horas e isso pode ter influenciado a decisão do Mário Jorge em colocá-lo no banco. Vamos ver. Ele tem um trabalho pela frente, ele vai ter que identificar agora, né? Mas fez um golzinho, né? Ele é bom, o Pedro é bom. Pedro, se o Flamengo não quiser, pode jogar ele aqui pro time da ESPN que a gente aceita fácil. Não,